Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar de um dos grandes clássicos do cinema, o filme O Silêncio dos Inocentes. É um filme que te prende com uma facilidade absurda porque a gente torce pela personagem e a gente acaba ficando intrigado também pela figura do próprio Buffalo Bill. Mas ainda assim, uma coisa muito legal é que eu acho que ele é um filme consideravelmente simples, né? Que o segredo dele ser tão legal é justamente a sua simplicidade, o que garante ainda mais realismo pra trama. O longa tem direção de Jonathan Demme e recebeu 7 indicações, levando pra casa 5 delas. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor atriz, completando o chamado Big Five, inclusive sendo o último filme a conseguir conquistar esse feito, vencendo as 5 principais categorias da premiação. E não só isso, mas o filme também conseguiu o feito de ser um filme de terror e vencer o Oscar de melhor filme, né? E a gente sabe como a academia é extremamente preconceituosa com filmes de terror, o que é um feito, então, muito legal, né? Não só de vencer o grande prêmio da noite, mas também vencer todas essas outras categorias, né? Algo muito significativo pro terror e que mostra que o filme é realmente muito bom, porque conseguiu vencer um preconceito muito grande mesmo da academia com o gênero. O filme acompanha Clarice Starling, uma talentosa investigadora do FBI que é escolhida para investigar o caso de um criminoso intitulado como Buffalo Bill. Para entender a mente do assassino, ela é aconselhada a conversar com Hannibal Lecter. A história tem como base o romance de mesmo nome de Thomas Harris, publicado em 1988, combinando thriller psicológico, terror e elementos de investigação criminal. Como eu falei, o longa é classificado como um terror psicológico, conseguindo passar essa atmosfera de uma forma praticamente perfeita pro espectador. A fotografia aqui ajuda nesse aspecto, usando de cores frias e pouca iluminação. Além disso, parte da tensão do filme é o embate verbal entre Clarice e Hannibal Lecter, estando com muitos diálogos sombrios e também enigmáticos. E uma coisa muito legal é que o roteiro do filme ele é escrito de uma forma com que a gente investiga junto com a personagem da Clarice, né? A gente acaba desde o início se apegando muito a ela, né? Uma das primeiras personagens que a gente é apresentada, também por ela ser uma mulher ali dentro de um campo que a gente vai vendo que é muito rodeado de homens que muitas vezes botam ela pra baixo, assim, e todos os passos dela dentro da investigação são muito bem explicados, então a gente meio que faz parte da investigação. É um filme que eu diria que você consegue se manter ativo ali dentro da história, tentando pegar essas pequenas coisas junto com a própria protagonista. Outro filme que eu acho que faz isso muito bem é o filme The Batman, que também a gente vai juntamente com o Batman ali investigando essas pequenas pistas. E assim, levemente consigo ver algumas semelhanças entre os dois filmes, tanto por essa questão do roteiro, mas também pela própria atmosfera sombria, né, da gente acompanhar esse lugar escuro, iluminação fraca, que tem esse aspecto mais pra baixo, mais sombrio. Mas apesar da gente acompanhar a investigação junto com ela, o filme não é previsível, sendo repleto de suspense e tensão, surpreendendo bastante. Até por a gente ir investigando junto com a Clarice, o filme também é repleto de vários detalhezinhos que apenas engrandecem ainda mais o filme. Acho que é um filme que permite, mesmo tendo, digamos, um plot twist no final, você assistir ele diversas vezes, porque ele só se torna ainda mais completo. Mas ainda assim, uma coisa muito legal é que eu acho que ele é um filme consideravelmente simples, né? Que o segredo dele ser tão legal é justamente a sua simplicidade, o que garante ainda mais realismo pra trama. Mas o maior destaque mesmo dentro do filme são os personagens e as performances da Jodie Foster e do Anthony Hopkins, que interpretam, né, a Clarice e o Hannibal Lecter, que são personagens muito complexos e muito interessantes da gente analisar aqui dentro do filme. A Jodie Foster entrega uma performance realmente impressionante. Durante o filme, a atriz incorpora na atriz um olhar marcante que evidencia todos os sentimentos da protagonista. A Clarice é uma personagem forte, durona e destemida, mas ao mesmo tempo ela é extremamente humana, o que faz com que a gente acabe criando uma empatia com ela já desde o primeiro momento que a gente é apresentado a personagem, que a gente torça muito pelo sucesso dela dentro da investigação. Já o Hannibal Lecter de Anthony Hopkins também tem um olhar de certa forma marcante dentro da história, mas que é meio hipnotizante e que, ao invés de passar segurança como o da Clarice, passa justamente o oposto e acaba até assustando a gente. E é até legal que em algumas entrevistas a própria atriz falou que ela não conversava muito com Anthony Hopkins ali entre as gravações, porque ela morria de medo dele, justamente pelo quão frio e verdadeiro ele incorporou aí esse personagem do Hannibal Lecter. O ator constrói um dos mais marcantes e assustadores psicopatas do cinema. O Hannibal é um personagem muito inteligente e insano, que mesmo sendo um serial killer,
é extremamente calmo, o que é algo que a gente não espera e que acaba passando um certo incômodo pra gente enquanto a gente vai assistindo um filme. E principalmente por ele ser inteligente, sempre parece que ele tem alguma coisa escondida, que ele sabe de algo que a protagonista não sabe. Talvez ele não saiba, mas ele faz parecer que ele sabe. Isso assusta demais enquanto a gente assiste o filme. A fotografia do filme também se destaca e faz muito uso da cor marrom, principalmente nas cenas em que a Clarice vai visitar o Hannibal ali dentro da sua prisão, quase fazendo parecer aquela prisão ser uma gruta mesmo, como se ele fosse um animal, ao lado, e eu acho que ele passa justamente essa sensação, porque a gente não consegue entender muito bem, né? É um personagem que deixa a gente inquieto, é um personagem que a gente não sabe, que tem uma certa instabilidade, meio que nem um animal. A cena que ela vai visitar ele pela primeira vez é uma cena que passa muita agonia e que dá um sentimento de claustrofobia e que a gente consegue sentir na pele o medo que a personagem sente passando ali por aquelas diversas celas, né? E adentrando cada vez mais fundo ali naquele lugar que realmente, como eu falei, parece uma gruta, parece um lugar subterrâneo ali, onde não tem uma ajuda muito clara, né? É um filme que, enfim, eventualmente serviu de referência para diversos outros filmes de investigação. Acho que é quase impossível hoje em dia ver algum filme que fale sobre serial killers, que fale sobre esse tipo de investigação e não pensar em O Silêncio dos Inocentes. É um filme que marcou e que recebeu muito merecidamente aí essa estatueta e que, além de tudo, foi um filme que agora tá marcado dentro da cultura pop, né? Quantos filmes, né, recentemente até o próprio Zootopia faz referência aí ao Hannibal, as cenas dentro da prisão, né? É um filme que já tá culturalmente, já tem suas cenas e seus personagens marcados, assim, o que é muito legal de ver acontecer. É um filme que te prende com uma facilidade absurda, porque a gente torce pela personagem e a gente acaba ficando intrigado também pela figura do próprio Buffalo Bill. E, embora não seja tão interessante quanto o Hannibal Lecter, né? Que é um personagem que ganha não só pelo roteiro, mas também pela performance do Anthony Hopkins, mas a gente ainda assim quer saber o que ele tá fazendo, se interessa pela história que ele tem dentro ali do filme, que é com uma das suas vítimas, e quer saber o que vai acontecer, sente pela vítima, né? E o filme todo tem essa sensação de urgência, né? Por a gente acompanhar tanto a Clarice investigando quanto o Buffalo Bill agindo, a gente quer que ela pegue ele, a gente quer que as coisas sejam solucionadas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que tem muitos filmes que eles deixam... Também funciona assim, mas acho que aqui dentro é muito legal como eles conseguem deixar claro que a gente tem que torcer pela Clarice, né? Um filme que eu pensei aqui foi o Fogo Contra Fogo, em que a gente também acompanha duas pessoas, né? Um deles, o Robert De Niro, que é um ladrão, e o outro, o Al Pacino, que é o policial. E eu acho que dentro do Fogo Contra Fogo é super cabível você torcer pra qualquer um dos dois. Eu acho que tem muita gente que vai assistir e vai torcer pro Al Pacino conseguir, outros que vão assistir e torcer pelo De Niro, alguns que vão assistir e torcer pros dois, ou não torcer pra nenhum dos dois, então... É um filme que tem muita essa abertura, e aqui eu acho que funciona super dele não ter essa abertura. A gente não, de certa forma, torcer pelo Buffalo Bill, né? Até pelo fato dele ser extremamente violento, né? Ser um serial killer muito brutal, assim, com as coisas que ele faz com as vítimas dele, mas eu acho muito certo a gente ter essa grande heroína que é a Clarice, e acho que a Jodie Foster aqui manda muito bem, assim, principalmente por ter esse tom, eu não sei se eu diria inocente, porque eu não acho que é a palavra certa, porque eu acho que ela não é inocente, mas eu acho que ela tem, ela é muito jovem, e isso é deixado muito claro dentro da história, então é muito legal você ver ela chegando nesses lugares e ela conseguindo solucionar esse crime, enfim, é uma personagem que acho que se hoje em dia fossem fazer os filmes de fosse fazer um filme de Silêncio dos Inocentes, com certeza poderia virar uma franquia, assim, acompanhando outras investigações da Clarice, enfim. Bom, pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível na MUBI e também na Paramount+. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Silêncio dos Inocentes. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de terror favorito, né? E qual filme de terror você acha que foi esnobado pela academia, que merecia ter levado melhor filme ou que ao menos merecia ter sido indicado. Então foi isso e até o próximo vídeo.